No vídeo de hoje a gente vai falar sobre traduções de Bíblia. Eu trouxe algumas aqui das que eu tenho e a gente vai falar sobre as traduções. Qual que é a melhor tradução da Bíblia? Existe uma melhor tradução? Como que a gente descobre? É a mais antiga? É a mais nova? Tem versão muito ruim? Tem versão herege? Isso tudo a gente vai tratar no vídeo de hoje e comparar os versículos de algumas versões. Para começar, tchau Bíblia. A gente fez um vídeo falando sobre versões da Bíblia já também. A gente tratou mais sobre como elas são feitas. Então a gente falou sobre equivalência formal, equivalência dinâmica, um pouquinho sobre texto crítico, texto recebido, que a gente vai entrar mais a fundo nos vídeos futuros aí, mas hoje o intuito é trazer a comparação entre as versões, sobre Almeida, sobre NVI, a mensagem, falar de todas as versões e a gente entender um pouquinho onde cada uma se encaixa melhor e qual que é a melhor para o nosso dia a dia. Começando, a gente vai pegar um exemplo de onde a versão antiga ela ajuda mais. Então eu peguei alguns versículos aqui e a gente vai comparar isso. Começando com a versão antiga, onde a versão mais antiga ajuda. Se a gente pegar o versículo de Isaías, capítulo 53, versículo 10, eu vou citar ele em várias versões e a gente vai comparando. Primeiro, Almeida Revista Atualizada. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Almeida Corrigida Fiel. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Almeida Edição Contemporânea. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Nova Versão Internacional. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Nova Versão Transformadora. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Comparando todas essas versões aqui que a gente trouxe, a gente consegue entender que alguns termos eles só ficam nessas versões mais antigas, mas são termos muito importantes, como por exemplo, nesse caso, expiação. É uma palavra que tem um significado muito próprio nela mesma e que dificilmente uma outra palavra vai conseguir trazer esse significado de forma forte e da forma que a gente entenda que está falando do sacrifício de Cristo expiatório. E a versão antiga, ela ajuda trazendo um pouco de palavra difícil, mas que traz mais esse significado do que às vezes as versões mais novas tentam simplificar muito e acabam perdendo um pouco dessas palavras que têm um significado muito próprio. Isso também pode ser alguma coisa minha de saudosismo, eu gostar mais das palavras antigas ou das versões antigas, mas eu também gosto de versões mais novas, mas tem momentos onde a antiga traz mais esse significado expresso, que vem do original, que vem das palavras que só o português coloquial tem para dizer pra gente. Mas aí a gente diz, é só a versão então antiga que é a melhor? A gente tem sempre que usar a versão mais antiga? E a gente vai entender agora lendo Atos 2:12, onde a versão mais nova ajuda a gente a entender. Vamos lá, Almeida Revista Atualizada. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Almeida Corrigida Fiel. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? Almeida Edição Contemporânea. Todos se maravilharam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros, que quer dizer isto? NVI. E aí você já vai reparando como vai ficando mais fácil de entender. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isto? E Nova Versão Transformadora, admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros, que significa isto? A gente consegue perceber que conforme foi chegando a versão mais nova, algumas palavras foram saindo, como por exemplo, interpelavam, atônitos, e a Almeida Corrigida Fiel, ela vai chegar num ponto a dizer até suspensos. Então às vezes você vai ler esse versículo, você não vai entender o que ele está querendo dizer. E chegando numa NVI, numa NVT da vida, você vai conseguir ler lá, admirado, que é uma palavra que a gente conhece, perplexo, é uma palavra que a gente conhece também, perguntavam uns aos outros, que significa isso? E fica mais fácil de entender, e às vezes a versão mais antiga pode causar um pouco de medo, de não entender, tipo, não, li aqui o versículo, mas não entendi nada do que ele está dizendo. Então tem momentos onde a versão mais antiga ajuda, e momentos onde a versão mais nova ajuda. Mas aí a gente vai falar agora das paráfrases, que são tipos de
traduções que a gente tem por aí, que elas não são traduções, na verdade. O que é uma paráfrase? Você pega um texto e na hora de traduzir ele do original para a língua que você quer, você não vai trazer o significado de cada palavra ou olhar o significado da frase e ir traduzindo frase por frase, palavra por palavra. Você vai ler todo o contexto e vai dar a sua interpretação sobre aquele texto. Então, o que eu entendi que o cara queria dizer nesse texto aqui era isso, isso e isso. Então, eu vou lá e traduzo nas minhas palavras, sabe? Nas suas palavras responda isso. É bem isso. Eles fazem uma paráfrase. Então, eu tô parafraseando o que o cara disse. Eu não tô citando ele. Eu modifiquei as palavras para o que eu entendi. E exemplos de paráfrases que a gente conhece é Nova Tradução na Linguagem de Hoje, A Mensagem, Bíblia Viva e a Bíblia na Linguagem de Hoje, que na verdade é a versão antiga da NTLH. E isso é onde a gente começa a pisar em problemas de tradução. Porque é muito complicado a gente falar de coisas desse tipo de paráfrase, porque elas não são traduções. E às vezes elas ferem o texto no sentido de tirar o significado deles, tirar coisas que o texto dizia de forma tão forte. Ele queria falar aquilo e eu tirei porque a minha interpretação é diferente. A gente tem esse exemplo em Romanos capítulo 5, versículo 1. A NTLH, ela vai traduzir esse texto desse jeito. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem: ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós, consertar nossa situação com ele, tornar-nos prontos para ele, alcançamos tudo isso com Deus por causa de nosso Senhor Jesus. Bíblia Viva. Portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé em suas promessas, podemos ter na realidade paz com ele, por causa do que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então eles constroem os negócios que o texto não está dizendo. Romanos 5,1 é: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles traduzem trazendo umas palavras que nem existiam, como tipo, agora que fomos aceitos por Deus, por meio da nossa fé nele, ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós, consertar a nossa situação. Então elas são muito mais poéticas às vezes e podem parecer muito mais bonitinhas. Nossa, a mensagem é tão bonita. Nossa, a NTLH é tão bonita. Legal, é bonita, mas e o que o texto estava dizendo mesmo? O que o texto estava falando? O que o texto quer dizer? Ler a interpretação de uma pessoa ou ler uma paráfrase não é nada diferente de você ler só um comentário. Tipo, não vou ler a Bíblia, vou ler o comentário do cara aqui sobre ela. Vou ler o que o cara achou em cima do texto. Isso é muito perigoso. Em alguns momentos a mensagem pode ser usada para tentar entender da forma diferente. Então vamos ver o que o cara pensou sobre esse texto, vamos procurar uma interpretação diferente, vamos procurar isso e a gente pode usar. Mas quando se fala de Bíblia, tanto de pregação, de devocional, de estudo, a regra, e não diria a regra, mas o melhor a se fazer é, você sempre vai pegar uma versão ou duas das versões antigas, você vai pegar a versão mais nova e vai comparando, lê numa Almeida Revista Atualizada, que é um meio termo ali, ou você lê numa Almeida Edição Contemporânea, ou numa Almeida Corrigida Fiel, junto com uma NVI, junto com uma NVT, que está muito boa a nova versão transformadora. E você pode ir comparando os textos dessa forma e sem fugir do significado do texto. É complicado se apoiar em paráfrase, porque ela não vai dizer o que o texto realmente quer dizer. Ela vai dizer o que o cara achou que o texto realmente queria dizer. E muitas vezes elas têm muito problema de traduzir coisas de forma a abrir espaço para coisas que a Bíblia não abre. E isso é muito, mas muito perigoso. Resumindo, vai estudar, vai fazer seu devocional, procura uma versão confiável, você pode usar. Eu não sou esses caras que vai falar que não, a única versão certa é essa, porque não existe isso, na minha opinião, não existe a única versão certa que Deus separou é a versão tal. Não, Deus nos deu pluralidade de traduções e a gente pode aproveitar delas usando, mas uma dica que eu dou é sempre comparar um antigo com um novo e no seu estudo e fazendo isso, na sua pregação e fazendo isso, que vai ser muito bom. E se você está começando agora a estudar a Bíblia, vai para uma NVI, para uma NVT da vida, que vai te ajudar muito e você vai conseguir entender a Bíblia sem se dificultar em palavras ou frases complicadas. Gostou desse vídeo? Deixa seu gostei, comenta aqui embaixo o que você acha, se inscreve nesse canal, liga o sininho para você receber as notificações. Se você quer ajudar a gente, você pode ajudar a gente no Padrim, no Patreon a manter esse trabalho funcionando. E muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.